Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Nós abrimos o nosso coração para ti, Deus. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Tu és tão lindo, Jesus. Tu és santo, ó Deus, e nós te louvamos pela tua presença na nossa vida. Te louvamos porque sabemos que o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor é um Deus gracioso, o Senhor é um Deus misericordioso, Pai. E por isso, Senhor, não há possibilidade de nós nos afastarmos da tua presença. Não existe nada que possa nos separar do teu amor, Deus. Nós simplesmente nos rendemos em nome de Jesus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Esse é o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero que você fique com o teu coração bem aberto, que seja um terreno fértil, preparado para receber a boa semente nesta noite, que é a palavra do Senhor, que vai ser liberada sobre nós, né? Eu quero ler um texto da palavra que é um pouco diferente das leituras habituais, né? Mas é a palavra de Deus também. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 1, do verso 3 ao verso 6. Falei que é um pouco diferente dos textos habituais que a gente lê,
porque é um texto que fala da genealogia de Jesus, né? E normalmente, quando vai ler a genealogia, não é muito legal, né? Porque são uns nomes diferentes, uns nomes que a gente não conhece bem, que não faz parte da nossa realidade, da nossa cultura. Mas enfim, se alguém estiver procurando nome aí para criança, de repente, né, tem alguma ideia com base nos nomes que nós vamos ler aqui. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, do verso 3 ao verso 6, a palavra do Senhor diz assim: Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, ou Esrom. Esrom gerou Arão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, a viúva de Urias. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, é muito bom estar na Tua presença. E agora que estamos diante da palavra do Senhor, ó Pai, fala conosco. Fala por meio da Tua palavra, Senhor. Venha trazer a iluminação que só o Senhor pode dar. Revela-nos os mistérios escondidos, os mistérios, ó Deus, que o Senhor colocou nesta porção da Tua palavra. Faze-nos compreender o que o Senhor quer nos transmitir nesta noite. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, por que eu li esse texto que fala da genealogia de Jesus? Conforme vocês vão perceber, nós vamos destacar aqui 4 nomes, dentre esses nomes que foram lidos, para trazer aqui uma aplicação para as nossas vidas. Esses 4 personagens demonstram claramente o agir de Deus por meio da graça. Isso mesmo, o agir de Deus por meio da graça. Então nós vamos compreender aqui alguns aspectos importantes da graça divina. Alguns aspectos importantes da graça divina. Esse é o tema da meditação de hoje. Aspectos importantes da graça divina. Antes de destacar estes nomes, deixa eu fazer aqui algumas perguntas para a nossa reflexão. Você que está ouvindo esta palavra, você já experimentou a graça de Deus? O que eu estou querendo dizer? Tem alguma situação na tua vida que de repente aconteceu há um tempo atrás, há pouco tempo, há muito tempo, não sei, ou que está acontecendo, que você consegue identificar como sendo uma ação sobrenatural da graça de Deus? Essa é uma primeira pergunta. Procure responder aí para você mesmo. Uma segunda pergunta: você de fato entende o que é a graça de Deus? Você tem esse entendimento do que é a graça de Deus? Do que ela abrange, do que ela provoca nas nossas vidas, qual é a influência dela em nós? Você entende isso? Terceira pergunta: você recebeu de fato a graça de Deus em tua vida? Porque é possível experimentar, mas não receber de fato. É possível ter experiências que comprovem a ação da graça de algumas maneiras, mas é diferente quando a graça ela vem sobre nós e nós a recebemos e ela permanece agindo em nós no decorrer do tempo. Você já recebeu de fato a graça de Deus em tua vida? Bom, nós lemos um texto que fala sobre a genealogia do Senhor Jesus. O evangelista Mateus começa a escrever o seu evangelho falando da origem de Jesus. Como ele escreve um texto para judeus, e para os judeus a origem, a comprovação da origem era muito importante, então costumava-se
iniciar um tratado, um livro com a genealogia. Se fosse falar de alguém, se houvesse neste livro um personagem de destaque, então comprovava-se a origem deste personagem, traçando no início do livro a sua genealogia. E é justamente isso que Mateus faz, comprovando que Jesus era judeu, filho de Davi, filho de Abraão, né, como ele diz lá no versículo 1 do capítulo 1, e ele começa então a traçar a genealogia de Jesus. E no texto que nós lemos, do versículo 3 ao versículo 6, são 4 versículos, ele fala sobre Judá, que era um dos 12 filhos de Jacó, o patriarca Jacó, né? Foi dado o seu nome também para uma das 12 tribos da nação de Israel, a nação de Judá. Havia uma promessa de que o Messias viria dessa tribo, da tribo de Judá, como de fato ele veio da tribo de Judá. Jesus era descendente de Judá, então, que gerou Pérez e Zerá, são 2 filhos. E aí vem uma peculiaridade, que é o primeiro personagem que eu quero destacar, que é a mãe desses meninos, uma mulher chamada Tamar. Tamar, grave esse nome. Esse é o primeiro personagem que eu quero destacar, Tamar. Aí ele segue a sequência, vai falando os outros nomes, até chegar em Raabe. Raabe foi mãe de Boaz. Raabe também era uma mulher, uma prostituta que morava em Jericó, que trabalhava como prostituta em cima das muralhas de Jericó. O nome dela está aqui, eu quero destacar o nome dela também, Raabe. Segue a genealogia, fala de Boaz, que foi aquele que casou-se com Ruth, que o nome dela aparece aqui também na genealogia. É o terceiro personagem que nós vamos destacar, Ruth, uma mulher chamada Ruth, moabita, que voltou para a nação, que veio, aliás, né? Ela não voltou, ela veio para a nação de Israel juntamente com a sua sogra Noemi. Sua sogra sim estava regressando, voltando de Moabe para Israel, e Ruth a acompanhou. Ruth era uma moabita que entrou na linhagem real. Ela foi bisavó do rei Davi e entrou na linhagem também de Jesus Cristo. Seguindo a genealogia, fala sobre Obed, que gerou Jessé, Jessé gerou Davi, que gerou Salomão, e Salomão era filho de Batseba, um quarto personagem, outra mulher também, que havia sido casada com Urias. Todos nós sabemos que Davi fez lá uma trama para que Batseba se tornasse sua mulher. Um certo dia, Urias estava na guerra, Davi se envolveu com Batseba, cometeu ali um adultério, e aí as coisas foram acontecendo. Davi foi manipulando a situação para que Urias morresse, porque Batseba havia engravidado, não de Salomão, de uma outra criança, que veio a morrer depois do seu nascimento. Mas como Davi e Batseba já haviam se casado, eles tiveram um outro filho, que foi justamente Salomão, que subiu ao trono logo após Davi, que foi quem herdou o trono de Davi. Então, o que eu quero destacar com tudo isso aqui? Que é interessante nós notarmos o nome dessas 4 mulheres numa relação genealógica. Isso não era normal para os judeus. Eram citados apenas os nomes dos homens. E aqui aparecem 4 mulheres. Lá no final da genealogia vai aparecer o nome também de Maria, que foi a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero destacar essas 4 mulheres aqui: Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. 3 delas eram gentias. 3 delas não eram do povo de Israel. Já não era normal ter nome de mulher na genealogia. E dentre estas, 3 não eram
israelitas, eram de outras nações. Raabe, por exemplo, morava em Jericó. Tamar, antes de Raabe ainda, Tamar, que foi primeiramente nora de Judá, era gentia, ela não pertencia ao povo de Israel, até porque a nação de Israel ainda não havia sido formada. E depois, quando morre o seu marido e o seu sogro Judá tenta fugir da responsabilidade para com ela, há toda uma trama também que acontece, e o próprio sogro acaba engravidando Tamar. Enfim, envolve os costumes da época, nós não vamos entrar no mérito da questão agora. Mas Tamar também foi alcançada pela graça de Deus, assim como Raabe, assim como Ruth, que era uma moabita, casou-se com um dos filhos de Noemi, quando eles foram para lá, saíram de Israel para morar em Moabe, e aí todos os homens da casa morreram. Noemi retorna para Israel, Ruth a acompanha, e em Israel, Ruth conhece Boaz, que se casa com ela. Ruth era viúva, e ela entra então para a linhagem real, né, na ascendência. Ela é uma ascendente de Davi, e também entra na genealogia de Jesus. E Batseba, né, de acordo com o que nós já falamos, o que aconteceu, mesmo assim, foi alcançada pela graça de Deus. O seu filho, Salomão, foi considerado o homem mais sábio que existiu na face da terra, um rei pacífico, que ampliou o reino, que construiu o templo em honra ao Senhor, enfim, tudo isso manifestação da graça de Deus. Então Tamar foi alcançada pela graça de Deus, Raabe foi alcançada pela graça de Deus, mesmo sendo uma prostituta, Ruth foi alcançada pela graça de Deus, e Batseba, que cometeu o adultério, foi alcançada pela graça de Deus. Sabe que tudo isso mostra para a gente, antes de falar de alguns aspectos aqui da graça de Deus, que a graça de Deus ela é includente. É uma palavra até um pouco estranha, né? Mas tem o mesmo sentido de inclusão, tá bom? A graça de Deus ela não é excludente, ela não exclui. A graça de Deus inclui. Ela traz para perto, ela procura aproximar. Ela é inclusiva, includente. A graça de Deus é includente. Agora vamos ver então alguns aspectos inclusivos da graça de Deus. Primeiro, a graça de Deus é redentora. A graça de Deus é redentora. Estamos falando de redenção. O que significa isso? O que significa redenção? Redenção é o preço pago para comprar de volta um escravo. Redenção, no contexto bíblico, traz esta ideia: o preço que é pago para comprar de volta um escravo. Então veja bem, a vida do homem ela pode ser dividida em dois momentos, assim como a história, assim como a contagem do tempo na história, pode ser dividida em dois momentos, antes de Cristo e depois de Cristo. A vida do homem é assim também, ela pode ser dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque antes de Cristo nós estávamos condenados, mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos escravos da ira, escravos do pecado, escravos das obras carnais, daquilo que desagrada a Deus. Porém, fomos resgatados, fomos alcançados pela obra redentora de Jesus Cristo. Um preço foi pago ali na cruz do Calvário pela nossa redenção. Aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo fala: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. Engana-se quem pensa que estar no mundo é ser livre. Não, não é ser livre.
estar entregue às obras da carne é fazer o que quer. Não, não é fazer o que quer, é fazer o que a carne quer. É fazer o que o pecado quer que seja feito. É cumprir com aquilo que desagrada a Deus. Porque depende-se de muitas coisas, depende-se de situações e de muitas vezes até de substâncias que alteram o comportamento para haver uma satisfação, um prazer, uma felicidade, um momento ali de alegria. Isso não é liberdade, isso é aprisionamento, isso é escravidão. Porque quem precisa fazer uso de um entorpecente para se sentir bem é escravo do entorpecente. Quem precisa estar numa situação fazendo isto ou aquilo para se sentir bem é escravo daquilo ali. Porque quem é livre é capaz de se sentir bem em qualquer situação, em qualquer momento. Por quê? Porque tem Jesus no coração, porque conheceu a verdade. Então quem não se sente bem, quem não consegue alcançar essa plenitude, independente daquilo que acontece na sua vida, é porque tem algum tipo de escravidão, ainda está preso a alguma coisa, precisa ser alcançada ainda por esta obra redentora, precisa entender que o que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário foi para promover esta redenção, foi para pagar o preço, para que não continuássemos sendo escravos do poder das trevas. Porque Paulo diz no texto que eu citei de Colossenses 1,13, que nós fomos resgatados do poder das trevas. E agora nós somos participantes do reino de Jesus Cristo, que é o Filho amado do Senhor Deus. Então o primeiro aspecto da graça inclusiva é isso, a graça é redentora. O segundo aspecto é que a graça ela é remidora. Remidora. Remissão está ligado a perdão. Isso significa que pela graça nós alcançamos o perdão total diante de Deus. Aos Romanos capítulo 8, verso 1 e 2 diz: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que nos dá a vida, os libertou da lei do pecado, que leva à morte. Então, em Cristo Jesus, nós estamos livres da condenação. Se estamos livres da condenação, é porque recebemos o perdão. A graça é remidora. Pela graça do Senhor Jesus, é possível alcançar o perdão dos pecados. Quantas pessoas, que embora ouçam isso, que embora tenham acesso a esta palavra, ainda não se sentem perdoadas. Quantas pessoas que ainda são atormentados pela culpa, perdem o sono, não têm paz no coração, porque se sentem culpadas. Mas o Senhor nos garante que a graça do Senhor, que a graça dele, ela é remidora. Por intermédio da graça do Senhor, nós alcançamos o perdão total dos nossos pecados. Veja a história dessas mulheres que eu citei aqui. Tamar foi alcançada pela graça remidora do Senhor Jesus, mesmo vivendo muito tempo antes de Jesus pisar nessa terra. Raabe, uma prostituta, foi alcançada pela graça remidora do Senhor. Ruth, uma moabita, que tinha costumes estranhos, mas deixou todos os costumes para vir com a sua sogra adorar o Deus de Israel, foi alcançada pela graça remidora. Batseba, uma adúltera, foi alcançada pela graça remidora do Senhor Jesus. O terceiro aspecto inclusivo da graça é que a graça ela é reconciliadora. Acompanhe a sequência. Graça é redentora, remidora. Agora nós estamos falando que a graça é reconciliadora. Reconciliação é a troca do nível de relacionamento. Reconciliação diz respeito a sair da hostilidade e vir para a paz. Antes
nós estávamos, vamos falar aqui numa linguagem mais infantil, né? Estávamos de mal, mas agora não estamos mais de mal, estamos de bem com Deus. Dá para entender? É isso que é a reconciliação. A obra da reconciliação promove isso, comunhão com Deus. Porque estando dominado pelo pecado, nós precisávamos ser redimidos, precisávamos passar por essa obra remidora, né? Precisávamos ser libertos, precisávamos ser perdoados para que a nossa dívida fosse cancelada, anulada. E agora nós temos a oportunidade de desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Reconciliação. Éramos inimigos de Deus, conforme diz a carta de Paulo aos Efésios. Mas agora nós estamos reconciliados com o Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, diz: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Então, por intermédio da obra que Cristo realizou ali na cruz, nós fomos reconciliados com Deus. Porque quando Cristo se ofereceu em sacrifício ali na cruz do Calvário, o Senhor não olhou mais para os nossos pecados. Ele olhou para o sangue de Jesus Cristo vertido ali na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados. E por intermédio de Cristo, nós podemos ter acesso novamente à presença de Deus. Nós podemos ter a ousadia, conforme está escrito aos Hebreus capítulo 10, de entrar pelo novo e vivo caminho, que é o próprio Senhor Jesus, e nos apresentar com ousadia na presença do Senhor, com a consciência pura, com as mãos limpas. Nós temos condições de nos apresentar diante de Deus, porque fomos reconciliados com Deus. Se permanecemos no pecado, nós estamos ainda na condição de inimigos de Deus. Mas uma vez que entendemos a graça, e a graça agiu nas nossas vidas, então nós fomos libertos, nós fomos remidos, e agora estamos sendo reconciliados com o Senhor. Nós podemos ter comunhão profunda com Deus. O quarto aspecto da graça, que é inclusiva, é que a graça é restauradora. A graça é restauradora. Quando pensamos em restauração, pensamos no conserto de algo que está estragado, uma reforma. Algo que se quebrou e precisa ser restaurado, precisa ser reformado. Em alguns casos precisa ser completamente refeito. Não é assim? Pois é. Quando o homem pecou, ele perdeu completamente a sua identidade. Quando o homem errou, se distanciou do Senhor, caiu por terra aquela imagem e semelhança que ele tinha de Deus. Porque quando o Senhor criou o homem, Ele colocou no homem a sua imagem e a sua semelhança. Mas isso era possível porque o homem era inocente, vivia em santidade, em comunhão com Deus. Ao pecar, tudo isso caiu por terra. O homem perdeu a imagem e semelhança do Criador, perdeu a sua identidade. O homem passou a andar errante pela terra, passou a estar debaixo de condenação, porque todos pecaram, diz Romanos 3:23, e destituídos foram da glória de Deus. Mas agora a graça do Senhor em ação, ela traz restauração, ela restaura a nossa identidade. E sabe qual o aspecto mais forte que eu entendo que a graça restaura no que diz respeito à nossa identidade? É o fato de nós sermos chamados de filhos, porque nós temos a identidade de filhos do Senhor, filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus, mas aqueles que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador, estes, diz João 1,12, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1 diz: vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Então, se alguém ainda pertence ao mundo, este não conhece a Deus. Consequentemente, ainda não é filho de Deus. Mas aquele que foi resgatado pelo Senhor, aquele que teve os seus pecados perdoados, passou pela remissão oferecida pela graça, se reconciliou com Deus, agora recebe a restauração da sua identidade. E o Pai lhe chama de filho. Deus, que é o Pai Todo-Poderoso, olha para essa pessoa, para este ser, e lhe chama de filho. Nós somos filhos de Deus. Gálatas capítulo 4, do verso 4 ao verso 7, Paulo diz: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é mais escravo, mas filho de Deus. E uma vez que você é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Que palavra maravilhosa. Essa palavra nos dá autorização para chamar Deus de Pai. Essa expressão Abba é uma expressão muito íntima, que expressa muita intimidade. Seria como um filho chamar o pai de paizinho, meu paizinho. Intimidade, nós temos essa liberdade. A graça do Senhor restaurou a nossa identidade de filho, e nós podemos agora ter esta intimidade com Deus. Por quê? Porque recebemos este espírito de adoção. Nós antes não éramos filhos de Deus, mas agora fomos resgatados. A graça inclusiva, a graça que não é excludente, é includente, nos alcançou, e agindo nas nossas vidas, ela nos restaura, e nós podemos chamar Deus de Pai. Porque de fato, como diz a palavra, nós somos filhos. Nós somos seus filhos. Aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Não sei se você já sabe disso, mas se você ainda não sabia, agora você sabe. Você foi criado para ser um filho de Deus. Esta deve ser a sua identidade. Se você não sabia disso, você está sabendo nesta noite. Você foi criado por Deus para que Ele pudesse te chamar de filho, e você pudesse olhar para o Senhor e clamar ao Senhor e dizer: Abba, Pai, meu paizinho, meu pai querido. Para que você pudesse ter intimidade com Ele. Você não é tratado como escravo, embora a graça do Senhor ela tenha te resgatado, ela tenha permitido que um preço fosse pago, porque você antes era escravo, e a redenção diz respeito a um preço que é pago por um escravo. Ainda assim o Senhor não te trata como escravo, não te trata como servo. Ele quer olhar para você e te chamar de filho. É por isso que a graça, ela é redentora, ou seja, o preço foi pago para que você deixasse de ser escravo. O seu pecado, a sua dívida foi perdoada, foi cancelada. A graça te remiu, a graça te remiu, a sua dívida foi perdoada. O que te fazia ser escravo foi anulado, foi cancelado. A graça te reconciliou com Deus, com o Criador de todas as coisas. Ela promoveu essa reconciliação, ela te tirou da hostilidade, te trouxe para a comunhão, para a paz com Deus. E agora a graça te restaura, ela restaura a tua identidade de filho. Porque você não é escravo, você é filho, filho de Deus. E o quinto aspecto da graça inclusiva
é que a graça ela é restituidora. A graça é redentora, a graça é remidora, a graça é reconciliadora, a graça é restauradora e a graça é restituidora. Restituição diz respeito a compensar de forma justa o que foi perdido. Compensar de forma justa o que foi perdido. Quantas coisas o homem perdeu no tempo em que esteve distante de Deus. É comum nós ouvirmos pessoas falando, por que eu não conheci Jesus antes? Não é verdade? Você já deve ter ouvido isso. Por que eu não conheci Jesus antes? Minha vida teria sido tão diferente. Quanto tempo eu perdi? Quantas coisas eu perdi? Quantas coisas poderiam ter sido diferentes na minha vida se eu tivesse conhecido o Senhor Jesus antes? Mas a graça do Senhor, ela é restituidora, queridos. E ela é restituidora no sentido de nos dar um destino. A graça de Deus, ela restitui o nosso destino. Entenda isso. Porque quando o Senhor nos criou, quando o Senhor criou a humanidade, Ele criou a humanidade com um destino certo, com um propósito certo, bem definido. Mas o pecado bagunçou tudo, essa é a expressão certa, o pecado bagunçou tudo. Mas agora, a graça entrando em ação, é possível participar da restituição. Não da restituição daquilo que nós queremos que seja restituído, a restituição daquilo que Deus preparou para nós, a restituição do destino que o Senhor preparou para nós. O verso 8 do Salmo 138, que nós lemos no início, diz: o Senhor cumprirá os seus planos para a minha vida. O salmista tinha essa convicção, o Senhor cumprirá os seus planos para a minha vida. Ou seja, dentro dessa definição de destino, a graça do Senhor, ela restitui os projetos de Deus para o presente, para este tempo. Porque nós sabemos que este tempo que nós estamos vivendo, sobre essa terra, é um tempo limitado, é um tempo pré-determinado. E há um propósito para estarmos aqui, há uma missão a ser cumprida, há um papel a ser desempenhado por cada um de nós. E distante do Senhor, nós não tínhamos noção desse papel, nós não sabíamos o que fazer, mas agora o nosso destino ele foi restituído. O papel pode ser restituído, as promessas do Senhor, elas podem se cumprir. Deus pode nos capacitar para que cumpramos o destino para o qual Ele mesmo nos criou. E nós podemos declarar como Davi declarou: o Senhor cumprirá os seus planos para a minha vida. E esse destino também traz implicações futuras, porque Jesus diz lá em João 14, versos 2 e 3, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Queridos, como filhos de Deus, nós temos um destino final certo. Nesse mundo nós podemos passar por situações difíceis demais, por problemas e tribulações quase que insuportáveis, mas o nosso destino final é certo. Como disse o grande evangelista Billy Graham, eu li o último capítulo da Bíblia. No final vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Se você ler o capítulo 22 do livro de Apocalipse, você vai entender que para aqueles que estão em Jesus, para aqueles que são filhos de Deus, vai terminar tudo bem. O final é um final de bênção, de regozijo, de vitória para todo sempre. A vitória definitiva está garantida. Está garantida porque ela foi conquistada por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Lá na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente e a derrota do inimigo, ela foi decretada de uma vez por todas. Então o nosso destino final está garantido. O que está acontecendo lá na glória é que o Senhor Jesus está preparando lugar para nós. Está preparando lugar para nós, porque Ele quer que nós estejamos lá com Ele.
Ele declarou isso em João 14, para que onde eu estiver, quando tudo estiver pronto, eu virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Eu falo mais uma vez, o nosso destino final está garantido, e ele é um destino promissor, é um destino de bênção, mas nós precisamos desfrutar da graça. E aí eu volto lá naquelas 3 perguntas iniciais que eu fiz. Você já experimentou de fato a graça de Deus? Você entende o que é a graça de Deus? Você recebeu de fato a graça de Deus em tua vida? Porque se você já recebeu de fato a graça de Deus da tua vida, então você já foi resgatado, você já foi remido, ou seja, os teus pecados já foram perdoados, você é livre, você já foi reconciliado com Deus, a tua comunhão com Deus já foi restaurada, a tua identidade de filho já foi restaurada, e Deus te garante que o teu destino final é um destino de bênção e de vitória para todo sempre, para todo sempre. Observe que há uma progressão. Redenção, que é a compra de um escravo. Nós éramos escravos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas a graça nos comprou. A graça nos ofereceu o perdão total, não porque tivéssemos condição de pagar, não tínhamos. Mas Jesus pagou o preço lá na cruz do Calvário por nós. E agora, pela fé em Jesus, o perdão nos é oferecido. O cancelamento total da dívida é oferecida. Isso já aconteceu comigo a nível terreno. Algumas vezes que, a gente de repente se descontrolou, se complicou, e aí quando você consegue normalizar a situação, você vai ali pagar aquela dívida, e a pessoa olha para você e fala assim: não, você não precisa pagar, está perdoado. Já aconteceu comigo isso, por intervenção de Deus, é claro. Já aconteceu de eu precisar ir me explicar com alguém: olha, fiquei devendo para você e eu não tenho condições de pagar agora, eu só vou ter condições daqui a um tempo. Quando eu tiver condições de pagar, eu te procuro. E a pessoa olhar para mim e dizer: não precisa, você não me deve nada, você está perdoado. Ah, queridos, a gente fica tão feliz com isso, não é? A gente se sente... É um misto de sentimento. A princípio a gente fica meio envergonhado, se sente um pouco mal, né? Mas depois a gente se sente bem, porque a gente está livre da dívida, não está devendo mais. Imagine então você receber esse perdão de Deus. O Senhor olha para você e fala: olha, você não tinha condições de pagar a tua dívida. O teu pecado era muito grande. O teu pecado é passivo de condenação. Mas eu te perdoo. Você não me deve mais nada. A tua dívida está cancelada. A graça do Senhor nos proporciona isso. É uma progressão, redenção, remissão. Ah, porque agora a dívida foi cancelada, então nós podemos desenvolver esta comunhão com Deus. Fomos reconciliados. Não somos mais inimigos, não estamos devendo mais. Agora fomos reconciliados. Podemos nos aprofundar na intimidade, na comunhão com Deus. E aí, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais vamos percebendo que a nossa identidade vai sendo restaurada. Com o passar do tempo, nós vamos percebendo que somos escravos, somos servos espontâneos, porque o Senhor nos trata como filhos. O Senhor nos chama de filhos. O Senhor nos presenteia assim como um pai presenteia um filho, até para corrigir. Nós podemos sentir o amor de Deus, porque Ele corrige aquele a quem Ele tem por filho, e açoita aquele a quem Ele ama. Então é possível sentir o amor de Deus. Isso tudo é obra da graça, é a graça restaurando a nossa identidade de filho. E a graça, ela restitui o nosso destino no presente e no futuro. Porque o passado já passou, não tem mais jeito. O que aconteceu no passado
já foi resolvido, já foi perdoado o que tinha que ser perdoado. Nós precisamos buscar a cura para as feridas na alma, precisamos, acertar agora o presente, nós precisamos adquirir novos hábitos, nós precisamos mudar as nossas atitudes, porque agora nós temos um destino certo. Antes andávamos errantes pela terra, antes vivíamos simplesmente por viver, vivíamos para acumular bens, vivíamos para garantir uma herança para os filhos, vivíamos para satisfazer os prazeres da carne. Enfim, são tantos motivos que tem para o ser humano viver. Vivíamos porque queríamos nos divertir, vivíamos porque queríamos festar, vivíamos porque tínhamos que viver, e não tinha outro jeito. Vivíamos para ajudar a consumir o oxigênio, que está disponível. Não. Agora nós vivemos porque tem um destino certo para nós, no presente e no futuro. Nós temos um papel importante nesta terra. Nós temos um propósito. Nós temos o que fazer. Nós temos uma missão. Nós temos um sentido para a vida. E no futuro nós vamos participar da glória do Senhor. Nós vamos participar da glória de Deus. Nós vamos morar com Jesus. Progressão, redenção, remissão, reconciliação, restauração, restituição. A graça do Senhor, ela é maravilhosa. E essas mulheres que eu citei na genealogia de Jesus experimentaram tudo isso. Tamar, Raabe, Ruth, Batseba. O nome delas ficou registrado aqui, na Bíblia Sagrada, na genealogia do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mateus fez questão de escrever o nome delas. Olha, o Senhor Jesus veio dessa linhagem. Na linhagem ascendente de Jesus tem Tamar. Na linhagem ascendente de Jesus tem Raabe, tem Ruth, tem Batseba. Este é o Messias. Mateus já estava apontando que a graça do Senhor, ela alcançava outros povos, outras nações. Não era só para os judeus. Jesus veio da nação judaica. Jesus veio da tribo de Judá. Por isso que ele é chamado o leão da tribo de Judá. O rei que vem de Judá. Por isso que o Senhor Jesus, ele é chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e em Jesus se cumpre a promessa que o Senhor fez a Davi, que o trono de Davi permaneceria para todo sempre, porque Davi também era da tribo de Judá. E nessa linhagem toda, chega-se até Jesus. Vemos aqui a manifestação da graça includente, da graça inclusiva do Senhor Jesus. Da graça inclusiva de Deus, nos mostrando que o caminho é esse: a redenção, a remissão, a reconciliação, a restauração e a restituição. Vamos orar? Antes de orarmos ainda, tem uma canção aí pronta, preparada? Lugar, já até falou qual é a canção aqui. A pastora Érica, juntamente com a Mari, vão cantar mais uma canção. E logo após, nós estaremos então orando pela tua vida, para que você desfrute dessa graça maravilhosa, para que você tenha uma experiência única e sobrenatural com o Senhor ainda hoje, para que o Senhor te toque aí onde você está e você seja fortalecido nele, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que nós mergulhemos na graça maravilhosa do Senhor Jesus. Não existe nada mais seguro. Não existe nada melhor. Aleluia.